Gente, mais uma vez, boa noite. Como de costume, nós vamos agora dar uma desligada de tudo, esquecer o nosso dia. Isso é essencial para que a gente possa ir nos ligando uns aos outros em harmonia, para que assim a assimilação seja boa, o sono não venha abater em cada um de nós e a nossa interação se torne proveitosa. Então, a partir de agora, nós vamos esquecer todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, responsabilidades, tudo que nós temos que fazer amanhã, tudo que se passou no hoje, e vamos focar única e exclusivamente nesse instante que estamos vivenciando. Agora, com o nosso pensamento ligado ao alto, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, aos nossos protetores, que sempre estão nos ajudando, nos intuindo, nos indicando as melhores escolhas, os melhores caminhos, que estejamos todos interligados. Isso vai fazer com que a harmonia aqui reinante seja muito grande, seja prazeroso esses momentos que nós vamos ficar aqui reunidos. Que possamos abordar todo o conteúdo por diversos ângulos, que seja muito consoladora a mensagem que os textos possam nos trazer, os ensinamentos que estão sendo ali elucidados e que nós verdadeiramente compreendamos, assimilemos e coloquemos em prática no nosso dia a dia. Que todos aqueles nossos irmãos que essa noite não puderam comparecer também sejam tocados por essa harmonia, por essa paz aqui reinante. E aqueles que nos acompanham de casa, que também possam receber esse influxo de paz, de amor, de fraternidade. Que Deus nos inspire, nos abençoe e que esses minutos possam ser muito importantes para cada um de nós. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos abordando o roteiro quarto, né? Falando sobre os laços de família, que está dividido em duas partes. Na semana passada a gente fez uma breve introdução, hoje nós vamos ver a parte 1 e parte 2, e o item 1 é laço de família, né? A família pelos laços consanguíneos. Vamos ver alguns panoramas aqui abordados, sendo que o conteúdo aqui é de fácil assimilação, tá? Então vamos lá, vamos ler um pouquinho, ler essa primeira parte aqui, para a gente ir entrando no conteúdo, depois nós vamos dissertando sobre tal. A família pelos laços consanguíneos. A família, considerada segundo os preceitos socioculturais de unidade básica da sociedade, é governada por uma série de valores nem sempre adequadamente conhecidos e vivenciados pelos seus membros, ou por aqueles que desejam constituir um grupamento dessa natureza. Vamos seguir mais um pouquinho. A família tem suas próprias leis. Tá, vamos parar por aqui, nessa primeira vírgula. A família tem suas próprias leis. Que leis? Família tem lei? Não, isso aqui é um modo de dizer, tá? Apenas uma figura de linguagem. Cada família, cada núcleo tem o seu estilo de vida, tem a sua educação própria, tem o seu jeito de falar, tem o seu jeito de relacionar. Então, por exemplo, quando a gente vai visitar uma determinada família de um conhecido, né, ou um parente distante, e você adentra aquela casa, você nota que é um jeito totalmente diferente de viver, de se tratar, de ali coabitar, diferente do nosso. Então, é esse aspecto que nós vamos abordar, tá? Cada família tem suas próprias leis, ou seja, o seu próprio estilo, que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético. Eu acho que o respeito ético é básico,
né? Respeito é primordial, né? E recíproco entre os seus membros, ou seja, aquele de maior hierarquia tem que também respeitar os de menor hierarquia, ou seja, os pais, os avós, tem que respeitar também os filhos, os netos, sobrinhos, etc. Imagine que seja uma via de uma mão só. O respeito vem de um para o outro e o outro nada de retorno. Vai acontecer o que aí? Uma desarmonia. Então, o respeito é básico, tá? Eu falo uma coisa até um pouco ousada a mais nesse quesito. A família pode não ter religião nenhuma, religiosidade nenhuma, ser uma família ateia, mas se tiver dignidade, se tiver respeito em seu núcleo, ela tem a base fundamental da sua construção. Por quê? O que o cristianismo, o que o evangelho vem a nos pregar, vem a nos ensinar? Respeito, não é? Olhar o próximo como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, não é uma forma de se respeitar, de se conhecer, de se desenvolver empatia? Então, como que você faz isso sem respeito? Sem respeitar as maneiras diferentes de se pensar. Aí entra o quê? A tolerância, a indulgência. Não é isso que o Evangelho prega? É. Então, o respeito engloba uma série de coisas? Engloba. Então, quando nós falamos de pessoas que não têm uma religião, mas têm uma base comportamental, ali na honestidade, na fraternidade, no companheirismo, no respeito mútuo, ele tem a base fundamental, que a religião vai passar a ser simplesmente um título, né? Você tem uma religião ou não tem uma religião? O que importa é o que você faz, o que você é, não o título que você ostenta. Muitos têm ali uma vida religiosa ativa, frequentam os seus núcleos, seus encontros, né, semanais, os seus cultos, mas chega em casa e com o perdão da palavra, uma zona, né, uma bagunça. Então, aonde está a religiosidade aí? No exterior. A família, ela tem que se constituir o quê? Principalmente no respeito às pessoas, a posição que elas ocupam. Sempre aquele que tem maior capacidade, maior intelectualidade ou maior vivência é aquele que dá o exemplo para o outro, que ensina e que tem que demonstrar realmente a sua vivência. São os que têm maior tolerância, né? São os que têm maior paciência. Favorável à perfeita harmonia que deve vigir sobre o mesmo teto. Perfeita harmonia. Nos núcleos familiares, há uma perfeita harmonia? Sempre? Tem. Porque os núcleos familiares são perfeitos, as pessoas são perfeitas? Não são. Se fossem perfeitas, elas teriam que ter também aquela ligação, né? Teriam que ter uma forma de agir, de pensar bem próxima, bem parecida. Devia ter um vínculo afetivo, uma harmonia reinante entre eles. Se nós agruparmos um monte de pessoas aleatoriamente, sem que um conheça o outro, vai dar certo? Faz de conta que a gente vai brincar aquela historinha de brincar de Deus, né? Faz de conta que nós somos a espiritualidade superior, estamos lá no plano espiritual. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos montar uma família que vai renascer lá na Terra, vai ser criada lá na Terra, aqui da Terra. Aí você pega um indivíduo A, que não conhece o indivíduo B, que não conhece o indivíduo C, e junta tudo no núcleo familiar.
vai dar certo, a possibilidade de dar certo é menor. Geralmente os núcleos são compostos de pessoas, de indivíduos que têm uma certa afinidade, né? Ou então, quando eles precisam resgatar alguma coisa entre si. Então pode ser que, num determinado correr da vida, o indivíduo A encontre o indivíduo B, e ambos no passado tenham sido, vamos dizer, adversários. Mas nessa vida eles se aproximam, se juntam e constituem família. Pode acontecer isso? Pode. O que faz acontecer isso? É uma pergunta que eu me faço. É uma pergunta interessante de se raciocinar. O que faz essas duas pessoas se aproximarem? Sendo que no passado elas tinham uma ligação negativa. Mas aqui no presente elas se encontram e há uma atração irresistível. E acabam ficando juntos, mesmo com tantas pendências, com tantas diferenças, e se encontram e constituem família, e vivem, e superam, ou não, e levam adiante a sua existência. Pergunta, o que faz com que essas pessoas se liguem? As experiências vividas nesse período de distância? A justiça vivida, né? Pois é uma coisa complicada, complexa, né? Difícil da gente avaliar. Será que pode ser o plano reencarnatório, vamos dizer, um desdobramento inconsciente, elas acabam tendo essa atração? Sinceramente, eu não sei dizer assim com exatidão. Eu sei que existe uma força que atrai. Isso é fato, né? E que você pode aceitar ou não. Você pode repelir ou então ceder. Mas como que é o mecanismo, sinceramente, eu não sei. Só sei que há alguma coisa ali por trás que faz com que essas pessoas se juntem, né? Se reencontrem. Sei lá. Porque eu fico pensando comparando quando a gente acontece. Quando você encontra uma pessoa que você nunca viu na vida, você bate o olho e parece que tem 10 anos. E acontece aquela afinidade, ao mesmo tempo quando tem uma pessoa que, quando a gente já falou sobre isso aqui, da antipatia, esse homem. Tem. Nos planejamentos reencarnatórios, se é planejamento, não foi planejado. Então foi... Se é um planejamento reencarnatório, está planejado, mas quando você chega aqui no plano Terra, você esquece. Aí vai só da atração mesmo, só do magnetismo. Agora, como é que funciona isso? Eu não sei dizer, não sei explicar. É uma coisa bem complexa. Talvez a gente só compreenda bem os meandros do negócio quando a gente estiver do lado de lá, né? Aqui passa a ser até suado, de repente. Mas ó, você vê como é que são as coisas. Uma das regras básicas da nossa vida aqui é livre-arbítrio, concorda? É livre-arbítrio. Se você não tiver livre-arbítrio, você tem livre escolha. Se não tiver livre escolha, é uma coisa compulsória. Tá, existem essas reencarnações compulsórias? Existem. Tá, mas vamos tirar esse caso. Vamos pôr um caso assim mais próximo de nós, assim, que não somos tão devedores, acho, né? Não somos tão devedores. Sei não. Mas vamos nos basear nisso. A gente tem um livre-arbítrio respeitado. Tá? Então, vamos supor que tenhamos um planejamento reencarnatório de constituir família com o indivíduo A. Certo? Mas a gente chega aqui e a gente encontra outros indivíduos, o B, o C, o D, escolhe um outro. O outro ou outra. E aí? Como é que fica aquele planejamento com aquele indivíduo? Vai ficar postergado?
Tem isso? Então, olha só, quando a gente rotula uma coisa, a gente cai nesses probleminhas aí. Você consegue uma explicação nesse sentido, mas nesse outro sentido você abre uma multidão de dúvidas. Então, eu acho que não é bem o caminho aí, né? Você resolve um caso, mas descobre outro. Então, como que vocês acham que deve ser resolvida essa questão? Igual aquele caso, aquele exemplo que você deu do indivíduo que era para se encontrar com a Maria, mas ele no meio do caminho ele foi para Joana. Então, mas vamos supor, ele tem, no caso não fosse um planejamento, fosse um débito a ser ressarcido com ela, né? E naquela encarnação foi totalmente comprometido. Vocês acham que numa próxima ele teria essa nova chance? E se ele optar novamente por ficar com outra pessoa? Aí vai postergar para mais uma? Parece que não parece que está meio alguma coisa fora do eixo aí? Não acham? Mas aí não tem como a espiritualidade superior, cuidando daquele entorno, eles tratarem disso, precisa. Então, aí vem a questão que nós estamos abordando, né? Se a espiritualidade ela influencia diretamente, o nosso livre-arbítrio vai embora. Você viu como que cada caso é super complexo e diferente um do outro? Então a gente não pode rotular de jeito nenhum, né? Nos próprios romances espíritas, aonde tem lá os protagonistas encarnados e os mentores desencarnados, determinados mentores nem sabem como fazer, nem sabem como proceder e ainda recorrem aos seus superiores para tentar resolver o problema, né, que eles estão passando. Então, para vocês notarem o grau de complexidade. E existem casos em que a solução é tudo no improviso, né? Assim, é analisado, visto por entidades que têm uma visão muito mais avançada, mas são soluções simples que funcionam. Mas por que eu estou abordando isso? Porque a questão em si do débito é para com a pessoa ou para com a consciência. Se a gente abordar que meu débito é para com a pessoa, isso vai ficar muito difícil de ser resgatado por causa dessas questões. Nem sempre a gente vai ter condição de estar ali com aquela pessoa, né? Diretamente. Mas você não precisa estar ali como marido e mulher. Você pode estar como pai e filho, né? Como amigo, conhecido. Está no núcleo e você está ligado. Não que seja um caso de relacionamento conjugal, mas você pode estar no contexto social, no relacionamento social. Tá, vamos supor que mesmo assim seja difícil, tá? Seja difícil esse juntamento dessas pessoas. Como solucionar isso? O problema que eu acho é o seguinte, o problema nosso é consciencial. Certo? Então, vamos supor que, estamos aqui em 8, 9 pessoas. Eu tenho um débito com o Geraldo, certo? Eu fiz alguma coisa com ele em reencarnações anteriores e não consigo ressarcir. Mas, para todos os demais, eu consigo fazer o quê? Aquilo que eu deveria ter feito para ele. Eu faço a outros. Tá, se eu faço a outros, vocês acham que eu estou fazendo a esses outros, eu quito meu débito com o Geraldo ou não? Eu vejo que o espírito ele evolui na sua individualidade. Ele, ainda que
Aham. Mas se ele está fazendo aquilo, ele está, de alguma forma, reparando. Uhum. Então, eu acho que a questão aí que soluciona o problema é justamente isso aí. O problema nosso é consciencial. E você tem que quitar os seus débitos com a sua consciência. Agora, as pessoas, fica bem complicado, bem difícil. Vamos imaginar, então, eu tenho que ressarcir meus débitos com quem eu prejudiquei. Beleza? Muito bem. Vamos pegar Hitler, então. Quantos que ele prejudicou? Ele vai conseguir ressarcir os débitos com um por um? É mesmo o caso daqueles que foram exilados, os outros nem aqui vai estar mais, como que ele vai... Né? Ele vai ter que mandar uma carta precatória lá. Por isso, gente, que é bom a gente parar a nossa aula e conversar, para abrir a nossa mente. Para a gente falar, peraí, eu tenho dúvidas, então vamos. Eu posso estar errado? Posso. Mas eu estou no caminho certo de tentar encontrar a resposta. Tá? A gente tem que se questionar. Espiritismo é filosofia, questionamento, pergunta e resposta. Você conseguiu uma resposta plausível, embasada, comprovada? Aceita. Agora, não é comprovada, não tem base nenhuma, é só uma suposição, é só um achismo? Descarta. Ou põe lá em pendência, né? Stand-by. Então, a gente tem que questionar isso. É nessa forma que a gente vai juntando todo o nosso conhecimento e dando um direcionamento na nossa forma de pensar, de compreender a vida. Realmente, vai ficar, se nós tivermos débitos pesados, vai ser complicado de a gente sanar um por um. Eu tenho débito aqui com cada um. Reencontrarmos numa próxima encarnação e eu tenho que reparar com você. Que difícil. Então, a reparação, eu creio que se dá num contexto social. Mas existem os casos que você pode reencarnar em família e reajustar? Sim. Não os excluo. Você vê que eu não excluo uma coisa e muito menos outra, e nem padronizo. É assim ou é assado? Não, cada caso é um caso. Pode ser assim, pode ser assado. Mas desde que tenha lógica no final. Né? Tenha coerência, tenha lógica e explique perfeitamente o caso. Então, os núcleos familiares nem sempre são harmoniosos, porque as pessoas que estão ali dentro podem ter rusgas a serem corrigidas. Vamos voltar um pouquinho. A família tem suas próprias leis que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético, recíproco entre os membros, favorável à perfeita harmonia que deve vigir sobre o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. O lar, no entanto, não pode ser configurado como edificação material, capaz de oferecer segurança e paz aos que aí se resguardam. Olha só, o lar, no entanto, não pode ser configurado como edificação material, não é simplesmente uma edificação material, capaz de oferecer segurança e paz aos que estão ali. Tá? Como se fosse um forte, né? Você vai ali aonde você está seguro, aonde você se resguarda, aonde você descansa, se alimenta, etc. Não é só isso. A casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis. Essa é a casa. Enquanto o lar são o quê? O que se vivencia ali dentro. A renúncia, a dedicação, o silêncio, o zelo, que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo decorrente da união. Quando a família periclita, por esta ou aquela razão, sem dúvida, a sociedade está a um passo do malogro. Olha, essa afirmativa aqui é muito importante. Quando a família periclita, o quê? Quando titubeia, né? Quando está em perigo, a instituição familiar encontra-se sem os alicerces ou então desmoronando, é um perigo. Por quê?
por esta ou aquela... Quando a família periclita, por esta ou aquela razão, sem dúvida a sociedade está a um passo do malogro. Ou seja, um dos maiores avanços que a humanidade teve foi a família. Imagina, tira a família. Não existe o conceito de família mais. O que é a nossa vida? Quais são os nossos vínculos? Nenhum. Vínculo afetivo? Quem são os filhos? Não sei, não tem regra. Todo mundo é de todo mundo, cada um é de cada um. Não tem família. E aí? Vira uma bagunça? Vira uma bagunça boa. Pois é. É uma desconstrução da nossa sociedade? Vocês acham que a queda da família é uma desconstrução da sociedade? A família, então, é um avanço? E por que se prega hoje em dia que a família é uma coisa que está em decadência? Por que se prega isso? Fala-se isso, não fala? Liberdades, entre aspas, né? Liberdade de agir, liberdade de escolha, liberdade de fazer o que quiser com o corpo. Não tem? E o que você falou também, não tem mais respeito, perdeu-se o respeito. Pois é, básico, né? O respeito é básico. Perdeu-se o respeito. Vamos supor, não existe a questão união afetiva, tá? As uniões que existem são uniões meramente físicas. Que ligação que as pessoas vão ter umas com as outras? Nenhum. Interesse. Materialismo. Eu estou interessado no seu corpo, no que você pode me proporcionar, não no que eu te posso proporcionar. Volta-se então o quê? Ao egoísmo, a lei dos mais fortes. O egoísmo exacerbado na sua... Nós vamos voltar à animalidade, um vai disputar com o outro. No reino animal, o que você faz? Os mais fortes mandam no pedaço, né? Quer dizer, é uma desconstrução total. E por que tem quem pregue isso? Agora vai a minha opinião pessoal, tá? Aqueles que têm interesses puramente materialistas, sexualistas, e outros interesses, tipo poder, tipo status, a vaidade, o orgulho de se sobrepor, uma questão mais primitiva do ser mesmo, né? Segundo, quando você oferece aquilo que o povo quer, o povo se torna mais dócil, mais fácil de ser manuseado. Então, quando você... Isso é antigo, né? Lembra de Roma lá, né? Dê ao povo pão e circo e o povo fica calminho, né? Então, essa máxima ainda persiste até os dias de hoje. Então, o que realmente chama a atenção do jovem? Sexo. Isso é fato. Diversão, né? Então, uma coisa que não combina muito com sexo livre é o quê? Família. Família é limitadora. Se não tiver família, tem o quê? Um campo aberto. Se não tem a religião que disciplina, tira a disciplina, você pode ser totalmente indisciplinado e fazer o que bem quiser. Então, te abre ali um mundo de liberdades proibidas, né? Que são deletérias. E aí vai o quê? Vai da índole de cada um ir por esse caminho ou não. Como esses chamamentos são fortes, você dá às pessoas esse, entre aspas, paraíso fácil e elas compram, logicamente, a sua propaganda. Então é fácil manusear as pessoas, você oferecendo o que elas querem?
o que no fundo, né, para elas é uma coisa facilitadora? Sim. Porque a vida é facilitadora para nós? Não. A gente não tem que estudar e muito para vencer na vida? Ou trabalhar e muito para vencer na vida? Muito bem. O que foi feito da nossa educação? Sucateada. Facilitaram a nossa educação. Consequentemente, o que aconteceu? Criou-se indivíduos mais burrinhos. Deu a eles a facilidade. É como você comprar, como você barganhar. Então foi se barganhado com o quê? Com a educação, com a religiosidade, com a família. Então, esses alicerces estão sendo, aos poucos, carcomidos. Então, nós estamos numa fase, gente, que eu já falei muitas vezes, de escolhas. Nós temos as facilidades de um lado, e é fácil você ir por esse caminho, ou o caminho difícil do esforço, da disciplina, da construção. São caminhos totalmente opostos. E a gente vê pessoas do nosso núcleo familiar optando por caminho A ou por caminho B. E você não pode fazer muita coisa para impedir. Porque cada um está no seu momento agora de escolha. Você pode fazer a sua parte, seu exemplo. Você é aquela pessoa que mostra no seu modo de ser, no seu modo de trabalhar, no seu comportamento, que você é uma pessoa educada, equilibrada, trabalhadora, honesta. É o exemplo que você pode dar. Mas os outros também têm a oportunidade de escolher caminhos mais fáceis. Agora, o problema é o seguinte, que existe uma terceira parte que quer romper com as bases alicerçadas da nossa educação, da nossa religiosidade. E isso está a olhos vistos. Qualquer um nota, qualquer um com o mínimo de percepção, nota no dia a dia que isso está acontecendo. E isso vai acontecer e tem que acontecer. Porque é o único jeito da gente mostrar realmente quem nós somos. Essas são as dificuldades que se mostra quem realmente tem vontade, tem perseverança, tem a sua índole bem alicerçada e não se corrompe. É um momento que nós estamos vivendo. Então a família, como eu disse, quando suas bases são rompidas, a possibilidade de se ruir é muito grande. Muito bem. Eu afirmei uma coisa, mas vamos ver um outro lado? Tá. Vamos criar uma hipótese aqui. Indivíduo A com o indivíduo B. Ela casou com ele, constituíram família. Tiveram 2 ou 3 filhos. Então, uma família de 5 elementos. Muito bem. O que acontece muito comum nos nossos dias atuais é o quê? Que o indivíduo A e o indivíduo B se separam. Então, a gente pode falar assim abertamente que essa família ruiu, essa família malogrou, ela se dissipou. Eu posso afirmar isso? Olha, pensem bem no que vocês vão responder. Tá? Vamos pensar. Aqui a pergunta é para a gente pensar. Indivíduo A casou-se com o indivíduo B, ou reuniram, e tiveram 3 filhos. Constituiu uma família de 5 elementos. A e B se separaram. Eu não dei mais nenhum dado para vocês julgarem. Por que separaram, nada. Simplesmente se separaram. Não importa o motivo. Muito bem. A família malogrou-se? Ruiu totalmente a instituição? Muito bem.
É isso que a gente precisa entender. Viu que quando você fala uma coisa assim, acabou, errou. Isso é um pré-conceito nosso. Você sabe? Você conhece? Não. Vamos supor, o indivíduo A e o indivíduo B se separaram por falta de afinidade, falta de aquele carinho, amor que necessita entre homem e mulher. Tudo bem. Aquilo acabou. Mas ambos assumiram a responsabilidade da educação dos 3 filhos, separadamente. Eu falo aqui que a família ruiu a família, os vínculos foram deletados, dispersos? Não. Tá, a mesma pergunta agora, mesmo caso. Indivíduo A com o indivíduo B tiveram 3 filhos, família de 5 elementos. Ele abandonou o lar, deixou ela com os 3 filhos e rachou fora. A família malogrou? Quem errou? Ela assumiu a família e educou os filhos. Há vínculo aqui? Há uma família aqui? Sim. E esse foi o indivíduo que errou, foi o que se endividou. Pode ser uma escolha, a vida é feita de escolhas, correto? Pode ser que, por um determinado motivo, ele abandonou. Pode chegar a essa certa altura, 2 anos na frente, esse indivíduo ter se arrependido e querer voltar? Tá. Vamos supor que ele queira voltar e ela não queira recebê-lo. Ela errou? Viu como é complexo? Ela passou a ser devedora porque ele quer continuar cuidando da família, mas ela não o quer ali naquele núcleo. Mas ele tem o vínculo com os filhos. Pai é pai sempre. Se ele quiser exercer o seu direito de ser pai, de dizer presente, ele pode exercer? Pode. Ele está retificando uma ação? Tá. Pode, mesmo separado, ele educar os filhos, ser exemplo? Mesmo tendo errado? Viu? Não existem preconceitos. Não podemos ser preconceituosos. A gente tem que entender os mecanismos da vida, as escolhas. Cada indivíduo, cada família é um núcleo, é um universo diferente. É possível falar que um indivíduo que não vai ter uma família, por exemplo, uma criança que foi abandonada, ficou no orfanato, ganhou uma realidade, saiu de lá, ele vai construir futuramente, porque ele vai se tornar adulto, vai conhecer uma mulher, fazer uma formação, mas aquele período ali ele está num limbo, vamos dizer assim, para de não ter família. Existem alguns casos, que existe aquela tarefa compulsória mesmo. Mas para isso existem alguns mecanismos que são utilizados. Por exemplo, é muito mais difícil uma pessoa se consorciar se ela tiver uma limitação física, um defeito físico, uma aparência não muito agradável, né? Vai se tornar mais difícil. Então tem certas coisas que podem ajudar, entre aspas, a que uma pessoa não venha a ter um consórcio. Mas não existe um ponto final em tudo, né? Não existe um ponto final em tudo. Então, eu ainda acredito que o livre-arbítrio sempre é respeitado, mesmo quando a pessoa tem que passar um determinado aprendizado. Olha, a vida é aprendizado, certo? A pessoa não pode vir a renascer já com a sentença definida. Não, a sua sentença é essa, é isso que vai acontecer. Isso me soa um
um pouco estranho. A não ser nos casos assim, ó, quando a reencarnação acontece, o indivíduo foi projetado lá, um problema perispiritual, ele nasceu sem o braço. Pô, não vai nascer um braço naquele lugar. Então já é uma coisa projetada para a vida inteira. Ele vai ter um problema no coração. E até certa altura da vida vai ter que pôr marca-passo e isso vai ser o resto da vida. Tudo bem, esse tipo de programação, ela não tem como ser reversível. Mas escolha, no que nós estamos falando é de escolhas, de situações, de relacionamentos, isso aí faz parte do ser pensante, tem que ser livre. Tem que ser livre. Quando não é livre? Quando a pessoa tem uma idiotia. Aí não é livre. Mas é castigo? Não, aí não é castigo, é lei natural. Uma pessoa nasceu com idiotia. Vai se consorciar? Não vai. Né? Mas isso é punição? Não, isso é consequência. Isso é apenas consequência. Ninguém chegou para ele e falou assim, você vai renascer com problema mental. Ninguém falou isso. O problema mental foi originado aonde? Nas reencarnações anteriores, aonde ele lesou o seu perispírito. Então, essa lesão que ele mesmo provocou pelos seus atos é que fez com que ele renascesse naquelas condições. Então, não tem nada de punição aí. E não tem nada também de planejamento reencarnatório. É consequência. Então, aí se a gente mistura uma coisa com outra, dá uma conotação diversa. Ou seja, ele fala, teve a preparação, teve um planejamento reencarnatório para tal pessoa nascer com idiotia. Não, não tem. Não tem. Pelo menos eu acho. O que tem nesses casos é o quê? Que é uma lei natural. Você não tem como... Lembra, a natureza não dá saltos. Se você lesou, se você deformou, você tem que retificar. E o que retifica a nossa forma perispiritual é a matéria. É a vivência aqui, na matéria. Lembra dos casos que a gente falou dos indivíduos que nascem não, eles são a fecundação, o desenvolvimento do feto, quando vê, aborta. É expulso tudo do organismo. Posteriormente, volta àquela união, vai mais um tempinho, chega até a certo nível, aborta. E isso vai N vezes. Por quê? Por punição? Não. Porque é o processo natural de reajustamento da matriz perispiritual. Então, é a forma que a natureza tem de fazer com que nós, que lesamos nossa forma perispiritual por N situações, tenhamos a oportunidade de refazer a nossa forma física. Esses são os casos mais graves, né? Geralmente acontece o quê? Quando o indivíduo abandona a vida pelas portas do suicídio, ou então abandona a vida trancando-se no monoideísmo que vai fazer uma degeneração do seu corpo perispiritual. Então, a matéria ela é totalmente necessária para mudar essa questão aí. Aí, mesmo nesses casos dificílimos, há a necessidade da família, a necessidade de um pai, da mãe, ou pelo menos das dois indivíduos que vão gerar uma nova vida. Ou seja, sempre vão ter pessoas no processo. Então a gente nunca está só. E quem são essas pessoas? Aí vem os vínculos afetivos. Sempre por trás de um indivíduo existem pessoas com ligações anteriores. Tanto ligações boas como ligações ruins. Pensa bem, você ser mãe e ter um aborto é uma coisa
traumática? Com uma mulher é uma coisa traumática? É muito traumático. É punição? Ah, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Tive 3 abortos. É punição? Não é. Mas por que não levou aquela gestação até o final? Aí você vai estudar as relações, os porquês. Talvez lá no passado você tenha sido aquela pessoa que foi determinante para que a outra se perdesse. E agora você precisa ajudá-la a reajustar-se. É seu dever fazer isso. Então veja que a vida é um emaranhado de situações. E eu posso chamar de família as ligações que eu tenho com pessoas que não são do meu grupo consanguíneo? Posso. É o que nós vamos ver na próxima, são as famílias espirituais. Mas para isso vamos terminar essa parte aqui. Vou dar mais uma corridinha aqui, tá? Uma lida, depois a gente fala um pouquinho sobre o assunto. Nestas condições, a família é mais do que o resultado genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina. Ainda que os elementos de um núcleo familiar sejam heterogêneos em termos de ascendência espiritual, ou seja, bem diversos, um está mais evoluído, outro mais primitivo, outro, né? Fato que é comum, e isso acontece. Ainda que exista pouca afinidade entre os seus membros e até mesmo certa aversão ou inimizade, coisa também que acontece, né? Devemos admitir que há uma razão superior que permite a diferentes espíritos renascer juntos numa mesma família. Certo? E o que seria isso? A casualidade não se encontra nos laços de parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Ah, tá. Vamos parar e pensar. Princípios sutis da lei. O que é lei? Lei natural. Lei natural que nos rege. Tá? Princípios sutis, quer dizer, que a gente mal consegue notar ou compreender. Então, esses princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Princípios sutis das leis funcionam nas ligações consanguíneas. Então, vou voltar àquele exemplo que eu dei lá. O indivíduo A reencontra-se com o indivíduo B e constitui uma família. Quer dizer, os laços consanguíneos não existem nenhum, né? Eles não são familiares, parentes, mas eles se encontram em determinada situação da vida. Princípios sutis da lei funcionam nessas ligações. São sutis, a gente não nota, ou às vezes a gente nem sabe, mas funciona. E aí? Como que nós vamos desvendar quais são esses princípios sutis? Vamos chutar? Quando a gente não sabe, a gente chuta. E vamos... As ligações energéticas? Magnéticas, né? O nosso magnetismo, são só palavras diferentes. O magnetismo de cada um, tá. O que tem no meu magnetismo que vai atrair outra pessoa? Nossas vibrações são iguais? Sabe que igual com igual se repele, né? Não é? Você pega um ímã, lado positivo com lado positivo, se repele. Lado positivo com negativo, se atrai. Será que tem alguma coisa a ver? Vocês já ouviram falar alguma coisa assim, né? Os opostos se atraem? É como que fala? Um ditado popular, né? Os opostos se atraem. Esse ditado popular, será que tem alguma lógica?
pode estar regido aí pelas leis do magnetismo? É uma pista, não é? Nós somos energia. Concordam? Isso a gente tem que concordar. Todos nós somos energia. Nosso corpo é energia? Que tipo de energia? Energia condensada. Toda matéria, aulas de física, né? Lembra? Toda matéria é o quê? Energia condensada. Então, o nosso corpo é o quê? Energia condensada. O que vocês acham que é o nosso espírito? Energia. Não condensada. Tem alguma coisa a ver? A gente conhece essas leis? Não. Mas que elas existem. Elas existem. Como que funciona? Se eu não conheço, como é que eu vou explicar? Difícil, né? Mas elas existem. Então, quando fala assim, princípios sutis da lei funcionam nessas ligações. Impelidos pelas causas do passado, no presente. Antes de avançar, deixa eu fazer uma outra pergunta. Hoje eu estou perguntador, vocês estão muito quietinhos hoje. Vamos lá, carnaval. Fui para o carnaval. Eu não, vou perguntar outra pessoa. A pessoa A foi para o carnaval. Olha lá, hoje eu vou me esbaldar. Eu nunca fui, mas vamos citar. Foi para o carnaval, vou me esbaldar. Chega lá no carnaval, encontra a pessoa B. Certo? Então, vocês sabem que se juntar A mais B dá C, né? Não precisa nem desenhar, né? A mais B dá C. Esse C, da onde que vem? Olha só, eu saí na noite para me esbaldar. Conheci alguém, quer dizer, conheci que eu já não conhecia. Conheci alguém. Desse conhecer alguém, A mais B deu C. Da onde que vem esse C? Não é aula de matemática, não. Biologia. Compulsório? Compulsório. Explica para mim esse compulsório. Muito bem. Então foi uma relação estritamente carnal, sexual, que gerou um outro indivíduo. Muito bem. Da onde que veio esse indivíduo? Essa é a pergunta. Está sujeito às leis naturais, é isso? Muito bem. Tá. Não, tudo bem, vamos tentar entender isso. Porque a partir do momento que A e B saem dessa maneira, eles também não estão numa vibração mais elevada. É algo puramente carnal, puramente. Tipo assim, uma coisa bem animal. Então, se iguala ao que acontece na reprodução no reino animal, que é totalmente natural, lei de atração, simplesmente. Eu penso assim, a própria espiritualidade, sabendo que existe essa manifestação carnal naquele período, eles aproveitam justamente para pegar aqueles que necessitam experimentar novamente a carne para poder... Acontece, isso acontece. Mas em todos os casos? Imaginando com relação ao planejamento daqui para o ano. Carnaval 2021, você vai ter
Pois é, não existe planejamento, né? Não existe planejamento. O que acontece é o seguinte, cada caso, como eu disse, é um caso. Vamos supor que o indivíduo A, ele já tem um certo nível, ele já tem um certo merecimento de ter um protetor espiritual mais ativo, que vai lhe dar certos roteiros a serem traçados. Então, vamos supor que ele já tem uma base de vida pré-estabelecida, tá? Uma base de vida pré-estabelecida. Só que o seu livre-arbítrio sempre vai ser respeitado, isso nós concordamos. E naquela situação, o que aconteceu? Eu quero tirar de lado toda a minha seriedade e quero ter um momento, né, de diversão pura e simples. Isso foi respeitado. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que você promove uma ação, vai existir o quê? Logicamente, uma reação. Então, você está provocando um ato que vai ter sua repercussão. Então, você está construindo algo, que vai ser de sua responsabilidade. Você não precisava passar por aquilo. Concorda comigo? Ninguém precisava passar por aquilo. Mas já que você promoveu algo indisciplinadamente, a vida vai te disciplinar. Espera aí, você fez um ato, esse ato tem uma consequência. E essa consequência você tem que arcar com essa consequência para você aprender. Porque se tudo me for permitido e não tiver, logicamente, uma consequência dos meus atos, eu nunca vou aprender, nunca vou retificar. Vou sempre fazer. Não é que a maioria faz? Só que existe os imprevidentes, né? E os imprevistos que acontecem. Mas a pergunta central é o seguinte, da onde veio o indivíduo C? Essa é a pergunta que eu queria saber. A mais B resultou, da onde que veio o indivíduo C? O que trouxe esse indivíduo C até eles? Quem é esse? Tem alguma ligação pretérita? É algo totalmente casual, pode ser qualquer um? Há um magnetismo aí que vai atrair? Os princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas? Boa noite. Pode ser que, eu não sei, eu não entendo disso, eu estou só levantando um questionamento, tá? Vamos fazer uma coisa bem hipotética. O indivíduo A, ele tem uma frequência vibratória, eu vou estabelecer assim, ó, tá? Em altura, tá? A frequência vibratória. O indivíduo A tem uma frequência vibratória mais ou menos nessa altura, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando, mais ou menos aqui. O indivíduo B, que encontrou lá, tem essa frequência vibratória mais ou menos aqui também, tá? Não muito alta, não muito baixa, mas mais ou menos assim. Ok. Essa é a frequência vibratória deles. Ok? Só raciocinando, não estou afirmando nada, isso aqui é para a gente raciocinar. Esses dois indivíduos têm essa frequência vibratória aqui, mais ou menos. Há uma união sexual ali, que vai atrair, logicamente, vamos supor que a mulher esteja no seu período fértil, engravidou, vai engravidar, coisa e tal. Quem que vai para aquele útero? Tá. Se eu pego um espírito que esteja nessa condição aqui, ó, vibratória, ou esse que está nessa condição vibratória, ou esse que está nessa condição vibratória. Estou falando pelas leis naturais, tá? Leis naturais. Ou esse que está nessa condição vibratória, ou esse que está nessa, ou esse que está nessa. Qual que é a possibilidade, sem intromissão de ninguém, só pelas leis naturais? Qual indivíduo que vocês acham que vai ter mais possibilidade de
ser atraído para aquele útero? Para baixo? Ou que está na mesma frequência? E veja que essas pessoas que estão nessa condição, geralmente a sua frequência vibratória está mais baixa. Pode ser? Eu não estou afirmando, nós estamos raciocinando, simplesmente isso. Estamos exercitando nosso raciocínio. Tá, pode acontecer desses dois indivíduos que estão nessa condição, frequência vibratória, e ali renascer um espírito que está em condição bem superior? Pode ou não pode? Pode. Bem inferior? Pode ou não pode? Pode. Mas pela ação de terceiros. Concordam? Pela ação de terceiros, sim. Mas pelas questões naturais, a probabilidade, porque eu não posso afirmar nada porque eu não sei, mas nós estamos só raciocinando, a probabilidade, o que eu subentendo, até que algum argumento derrube o meu argumento, eu acho que o mais plausível é que aqueles que estão na mesma vibração, né? Atrai. Vamos supor, então, um caso aqui, hipotético também. Esse mesmo indivíduo que falou que ia sair para a noite é um indivíduo equilibrado, responsável, trabalhador, religioso, tudo bem. Só que teve seu momento de falar, que tudo se exploda, né? E foi para a noite e resultou no que resultou. Só que no seu habitual, ele é uma pessoa de nível regular, mas que naquela circunstância deixou seu padrão vibratório cair. Assimilou-se com alguém também do mesmo patamar, tá? Mais elevado, mas que também deixou seu padrão vibratório cair. Chegaram a um padrão vibratório mais baixo. Ok? Eles não estão aqui em cima mais. Naquela circunstância, eles estão um padrão vibratório mais baixo. Pode ser que, nessa circunstância, seja atraído para o útero dela um espírito bem inferior? Pode? Pode. Mediano? Pode. Superior? Pode. Por ação de terceiros. Mas o que a lógica diz? Que as vibrações, o magnetismo, atraia. É uma fórmula perfeita? Não. Nós estamos, como eu disse para você, não estou falando nada, não estou afirmando nada, nós estamos raciocinando apenas, tentando entender o que seria aqueles princípios sutis da lei. Muito bem, vamos só supor que esses dois indivíduos nessa condição mediana tenham um filho altamente problemático. Problemático ao extremo. Limitações físicas, comportamentais, de toda a ordem. Eles tinham que passar por isso? É karma? Consequência. Então a gente pode dar uma barbeirada na nossa vida e comprometer toda a nossa encarnação? Pode. Por quê? Você pode ter uma vida retilínea total. Se numa fração de segundos você se desespera e você pula lá do 10º andar, se estatela no chão, você comprometeu séculos da sua existência com apenas alguns segundos de invigilância. Complicado, né? Se, num caso assim mais forte, como eu falei, a lei é a lei, ela não modifica, né? Ela tem atenuantes e agravantes para cada indivíduo, mas é uma coisa bem individual.
Mas a lei continua sendo a lei. Então você fez, você tem que aprender com o seu erro. E você educar essa pessoa que veio para o seu núcleo familiar, né? Constituiu um núcleo familiar, uma ligação familiar ali, que não tinha vínculo nenhum anterior, mas você teve que criar, educar, aguentar, tolerar e ainda se doar a essa pessoa. Não é uma forma de se exercitar o amor? Não é uma forma de exercitar a tolerância? Não é uma forma de você exercitar o perdão? Não é uma forma de amar aos inimigos? Não estou afirmando que seja um inimigo, mas uma pessoa totalmente fora do seu mundo normal. Não é uma forma de você exercitar as suas virtudes e de comprometer-se também mais ainda quando você abandona. Fala, não quero, leva para adoção, ou faz coisa pior, ou então promove um aborto. Não são endividamentos? Então, de uma ação impensada, você pode fazer um mal maior ou pode fazer um bem. A escolha entre o mal e o bem é puramente nossa. Então a vida nossa vai ter consequências. Cada ação nossa, cada pensamento nosso tem consequência. A gente pensa assim, puxa, que dia de cão que eu tive hoje. Tudo bem, para e pensa o que você fez ontem. Como que foram os seus pensamentos ontem? Como que foi a sua vibração ontem? O que você atraiu com o seu jeito de ser, agir e pensar ontem? O dia de cão de hoje pode ser simplesmente a consequência do dia anterior seu. E a gente não para pensar. A gente fala o quê? Nossa, a culpa é de todo mundo, menos da gente. Não. Se está ruim, se alguma coisa está ruim, a culpa é sua. Sempre. Sempre. Sem medo de errar. 100% é sua. Ah, mas eu estava bem, o indivíduo me fez tal coisa. Vai atrás dos porquês. E você vai ver que a causa sempre é a gente. Sempre é. E outra coisa, pode te esbofetear, pode te cuspir, pode te pôr no chão, pode te difamar. Você aceitar a ofensa é uma escolha sua. Se você se ofende, o problema é só seu. Se alguém chega lá e fala assim, você é isso, isso e isso, acaba com a tua reputação. Você aceitar aquilo é uma escolha. Ah, dói. Muito bem. Lembro do exemplo de Gandhi. Esses homens que nasceram nesse mundo, não foi à toa. É para nos mostrar alguma coisa. Ele se ofendia? Não. O que o Gandhi falava? Eu não perdoo ninguém. Por que Gandhi não perdoava ninguém? Porque ele não se ofendia. Vai perdoar o quê? Então, essa é a postura que nós temos que ter. Então, se nada nos agride, a gente se torna muito mais forte. Ah, pode te massacrar o corpo. E daí? Isso é o espírito. Mas se alguém te der uma bufetadinha, e você pode cair como ser humano, por causa de um leve bofetão. E alguém pode te esmagar o corpo e você se manter sereno e tranquilo sempre. Tudo escolha. A vida é puramente escolha. E uma coisa eu afirmo com exatidão. Se está ruim, a culpa é sua. Sempre. Sempre.
Se não é dessa, é de ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, década passada, século passado, vida passada. Alguma coisa a gente fez, tudo é consequência. Então, sabendo que a lei que nos rege é justa e que você não derrama uma gota de suor sem que seja merecido, ou uma lágrima sem que seja merecida, ou seu sangue sem que seja merecido, então a gente já sabe que o que está nos acontecendo está tudo certo. Isso chama-se fé. Isso chama-se fé. Saber que o que nos acontece vai ser sempre para concorrer para o nosso bem, mesmo que seja uma coisa adversa. Vamos um pouquinho? Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. É indispensável pagar nossos débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto. Geralmente, aqueles que se reúnem sob o mesmo teto e são devedores, né, uns para com os outros, é a lei de reajuste. É a lei de misericórdia dando oportunidade para que a gente possa ressarcir débitos tremendos, que se a gente não ressarcisse, nossa consciência não nos daria sossego. Então, a oportunidade de nascer com desafetos, com problemas, é mais para a questão do nosso reajustamento consciencial. É a misericórdia de Deus agindo, para que nós possamos quitar essas dívidas mais prementes. Mas eu posso ter dívida com milhares de pessoas. Eu vou ter que conviver com essas milhares de pessoas? Não. Volto a dizer, é consciencial. Tá, mas a lei é justa. Se eu prejudiquei, vamos de matemática agora, tá? Vamos de matemática. Eu não gosto de fazer conclusões lógicas, porque a vida não é assim, mas tudo bem. Só como parâmetro. Faz de conta que em reencarnações passadas eu prejudiquei 1000 pessoas. Redondinho, 1000 pessoas. Tá? Aí eu vou ter outras e outras encarnações. Vocês acham que para eu ter minha consciência quites, eu teria que ajudar essas 1000 pessoas, ou essas 1000 que eu prejudiquei, ou ajudar 1000 pessoas desconhecidas aleatoriamente? Funciona? E se eu ajudar só 100? Caiu para 900. E se eu ajudar 10.000? Então, gente, a vida nos dá o local de trabalho para a gente agir. Mas o que vai acontecer vai depender muito da nossa força de vontade. Então, se você tem um débito que você nem lembra, mas você tem no teu coração já implantado, que você precisa agir de determinada forma, você vai agir naturalmente. Então, se eu tiver que trabalhar na assistência social e ajudar dezenas, centenas ou milhares de pessoas, você vai fazer isso e o coração repleto de amor, de carinho, de satisfação. Aí volta na caridade, né, que foi estudado nas aulas passadas, que ela é um instrumento inclusive de fazer uma reparação. E não precisa ser especificamente com A, com B. Não precisa. E ela está ao alcance de todos, não precisa ser ela está ao alcance do rico, do pobre, de todo mundo. Tá. Ô Paulo, vou falar uma coisa para você. Faz de conta que aqui, ó, acho que vai ficar bem claro agora o exemplo que eu vou dar. Nós estamos em 3, 6, 8, comigo 9. Né?
Vamos supor que eu prejudiquei da mesma forma vocês 8. Se vocês 8, eu prejudiquei da mesma forma. A mesma ação eu fiz para todos vocês. E todos se tornaram meus desafetos. Bom, as vidas foram se sucedendo, ok? Vocês foram evoluindo, melhorando, moralmente, intelectualmente, e aquilo que foi feito lá no passado foi diluído. Vocês não guardam mais na retina espiritual mais nada, nenhum desafeto para comigo. Então, mesmo que numa encarnação lá na frente, vocês venham a se deparar comigo, não tem nada, nada que nos una, ok? Vocês não nutrem nada de resquício de vingança, sentimento de vingança, rancor, mágoa para comigo. Então, vai ter essa ligação, alguma ligação entre nós? Não. Mas, vamos supor que eu, na minha consciência, não me perdoei pelos erros do passado. Eu tenho algum débito para com vocês? É consciencial, é meu problema. É meu problema. Eu não tenho que ressarcir vocês. Eu tenho que ressarcir minha consciência. Então, se eu trabalhar, eu fiz o quê? Vamos para uma coisa bem boba. Eu desviei recursos, tá? Dinheiro. Desviei dinheiro. Uma coisa bem comum, né? Prejudiquei todos, tipo herança, né? Era toda da família, eu peguei a herança só para mim e fugi. E deixei todo mundo a ver navios. Na época, todo mundo teve um rancor para comigo, isso foi superado. Mas, na minha retina espiritual, o que acontece? Eu não consegui me perdoar por esse ato. Mas vocês nem lembram, não tem vínculo, vocês não se prendem a mim, porque vocês não têm nada vinculado a mim. Você já passou, já esqueceu, mas eu tenho com a minha consciência. E como que eu vou ressarcir isso? Indo atrás de vocês? Não. Fazendo o contrário para outras pessoas. Ajudando outras pessoas. Então, o amor cobre a multidão de pecados? Cobre. Então, como que se quita a consciência? Fez o mal, eu faço o bem. A quem? Não importa. Agora vamos fazer um outro paralelo. 8 pessoas. 7 me perdoaram. 1 não perdoou. Uma não perdoa. O que acontece? Ele está vinculado a mim. Esse magnetismo passa uma encarnação, passa a outra. Nós estamos ligados por esses laços. Eu não me perdoei, certo? Então eu me tornei receptivo. Lembra daquele negócio que eu falo para vocês sempre de culpa? Cuidado com carregar culpa. A culpa não é uma coisa salutar. Uma coisa é você compreender que errou. Outra coisa é carregar a culpa. Então você carrega isso, você exterioriza isso, é onde que dá a porta de abertura. Então vamos supor que o Geraldo aqui tenha sido meu desafeto e a gente vai estar sempre ligando, né? Eu vou estar sempre receptivo à obsessão que ele tiver. Natural, né? De uma forma espontânea ou não, nós estamos ligados. Então, há necessidade de renascer num grupo familiar, ou como conhecidos, ou como ali ressarcir esse débito? Reajustar? Sim. O que nos prende? As forças, os princípios sutis da lei. O magnetismo de cada um. Deu para entender? Ficou mais ou menos claro? Outro caso. Vamos inverter. Prejudiquei todos vocês em reencarnação anterior. Nenhum de vocês me perdoou. Nenhum. Todos nutrem rancor comigo, mesmo que seja inconsciente. Fica aquela antipatia, aquela coisa, chega perto de mim, mas eu retifiquei minha postura. Nas reencarnações posteriores, eu passei a trabalhar no bem, em obras sociais,
ajudar os pobres, etc, etc, fazer tudo o que deveria fazer, corrigindo e muito mais ainda do que o débito que eu cometi. Ok? Fiz muito mais. Beleza. Chegamos aqui nessa condição e nos reencontramos. Eu, consciencialmente, já estou quites faz muito tempo, mas vocês ainda não. Ainda vocês estão ligados a mim. A pergunta que eu faço: nós como que nós vamos corrigir isso? Entenderam? Entenderam a sutileza da coisa? Eu prejudiquei lá no passado. Vocês não me perdoaram. Ok? Mas eu tenho a minha consciência quites, porque eu já passei por outros mecanismos de reajustamento. Muito bem. Nós voltamos a nos reencontrar, todos juntos novamente. E vocês ainda continuam inconscientemente com esse rancor para comigo. E aí? Eu tenho culpa no cartório? Eu já. Tá. Mas aí, eu continuo com a culpa no cartório? Vamos pensar bem, vamos pensar bem. Eu fiz lá no passado, para vocês 8, um mal, e vocês não me perdoaram. Eu fui por outro caminho e, com a minha consciência, eu fiquei quites. Mas vocês não estão bem comigo. Nós nos reencontramos. O que vai acontecer? É para pensar mesmo. Você acha que eu pensei nessa pergunta em casa para fazer? Não. Isso aqui é uma coisa que na nossa conversa aqui nós vamos criando situações. Essa reparação que você fez lá nessa consciência que você lidou, como foi isso? Eu me dediquei ao bem. Mas passou em outras encarnações? Passei várias encarnações. Vamos supor que seja 6 encarnações. Depois do ato feito lá no passado, tivemos 6 encarnações. Nessas 6 encarnações, eu fui top. É igual aquela questão assim, eu fiz um mal para o plano lá e eu pedi perdão. Se eu pedi perdão, agora se a pessoa não aceita perdão, aí já é... Tá, entendi, Paulo. Só que nessa situação, eu não pedi perdão para ninguém. Eu não pedi perdão para ninguém. Nós simplesmente fomos afastados, cada um foi para um canto. Eu fiz a minha vida de outra forma, vocês levaram a vida de vocês da forma que quiseram, mas vocês não me perdoaram. Ainda nutrem aquele rancor. E aí? Não estou no mesmo padrão. Agora eu vou dar uma de orgulhoso. Eu estou para cima. Então, de cima para baixo não tem jeito, o de baixo ela pegou de cima. Vamos raciocinar. É isso que eu quero. Eu quero estimular as perguntas. O de baixo, você vai pegar do patamar dele e da minha para baixo. Vocês não vão me influenciar, é isso? Então, o negativismo que vocês gerarem não me afetará. Tudo bem. Tem lógica. Concordo, mas como é que eu fico? Eu fico na questão consciencial. Eu sei, faz de conta, nós nos encontramos aqui agora, encarnados, estamos todos juntos. E eu olho para vocês e noto uma aversão a mim. Eu noto que vocês têm uma aversão a mim. Como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir. Não vocês, como que eu vou me sentir? Depende de como você encarar. Então, faz de conta, eu estou falando que eu estou num nível mais superior. Isso, quando você está num nível mais superior, isso incomoda. Você não aceita que alguém queira você mal. Não por orgulho, é porque você
Você ter um desafeto para quem está numa condição superior é inadmissível. É inadmissível. Eu acho que está uma necessidade nesse indivíduo de fazer alguma coisa para que aquelas pessoas perdoem. Exatamente. Porque elas ficam amarradas àquele peso do não perdoar. Uhum. Mesmo que seja uma coisa assim inconsciente. É inconsciente, porque a gente não vai lembrar do passado. Mas a partir do momento que o indivíduo já está numa condição superior, ela quer que todo mundo seja irmão. E no caso aqui nós não estamos sendo irmãos, né? Está tendo rusgas, está tendo desafeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer algo que os agrade, que os traga para o meu lado. Ou seja, vou tentar beneficiá-los em alguma coisa, de alguma forma. Tentar corrigir isso de alguma forma. E como que se corrige um desafeto? Vocês não lembram do que eu fiz, certo? Vocês não lembram. Então é uma coisa assim, tipo assim, uma antipatia gratuita. Como que quebra esse elo da antipatia gratuita? Você demonstrando como você é. Hoje, agora. Hoje eu sou uma pessoa equilibrada, honesta, gentil, amorosa. Então, demonstrando isso. Então, o que acontece no núcleo familiar? Quando determinado indivíduo chega numa condição que ele pode receber os seus desafetos, ele vai utilizar o quê? O seu amor para trazê-los novamente para o mesmo nível, para ressarcir aqueles débitos. Então eu posso ser um pai ou mãe de família e receber filhos complicados, mas que são o quê? São aqueles elementos que precisam ser reajustados. E como que vou reajustá-los? Pelo meu amor, pela minha paciência, pela minha dedicação, pelo meu carinho, pela minha doação, às vezes até pela minha própria vida, dependendo do caso. E isso funciona? Funciona. Então, nesse caso hipotético que eu criei aqui, entre nós que não temos nenhum vínculo consanguíneo, mas existe uma ligação pretérita. Como que se corrige isso? Todo mal feito corrige-se com o bem. Não precisa necessariamente com uma pessoa. Não precisa, mas não necessariamente, mas eu estou me citando nesse caso específico, aonde vocês não me perdoaram. Então há um vínculo seus para comigo. Isso vai fazer com que na vida, em determinadas ocasiões, nós nos reencontremos. E quando a gente reencontrar, a reparação tem que ser feita. Dando um exemplo livre de novo, que a gente volta lá, quantas pessoas que odiaram ele depois do perfeito, né? Aí fica aquela questão da reparação dele, né? Milhões de pessoas. Pois é, tem um caso, só para terminar, que no nosso horário, que eu vi na internet, do Geraldo Lemos narrando, não posso afirmar que seja verídico, nem que não seja verídico. Não tem como falar. Eu vou só apenas citar como exemplo, tá? Não estou falando, eu não tenho condições de afirmar nada. Ele afirma que Bezerra de Menezes, acho que Bezerra de Menezes mesmo, não foi a Kardec, não, Bezerra de Menezes, lá no passado distante, lá em Capela, na constelação de Capela, lá, quando houve o êxodo para o plano Terra, diz ele, que conversando com Chico, numa conversa entre eles, que Geraldo Lemos teve um sonho, de que ele estava em determinado lugar diferente e que houve uma detonação nuclear, uma bomba nuclear. E que
quem foi o responsável pela ordem da detonação dessa bomba nuclear foi Bezerra de Menezes, que era um general, do alto escalão, né? Uma pessoa de alto escalão. A única que poderia, o governador, não sei, a única pessoa que poderia dar essa ordem. Então, se for verdade esse relato, houve o êxodo da terra, né? Você sabe tudo que se passou, do primitivismo, Egito Antigo, as civilizações, a evolução, etc., até chegar no patamar de hoje. Então veja quanto tempo passou e o que o Bezerra de Menezes se dedicou e ainda se dedica. Ao quê? A cuidar do próximo. Né? E assim, em grande escala, em larga escala. Então, você traçando um paralelo que isso seja real, quer dizer, houve um ato que ele prejudicou muitas pessoas, lá no passado muito distante, e que a consciência dele acusa-o ainda que ele deve persistir, trabalhando enquanto não recuperar todos esses capelinos, né? A missão dele não estaria finda, determinada. Se é real ou não é, isso eu não posso afirmar, ninguém pode afirmar, por enquanto. Mas o fundo é verídico, né? Se você fez um ato que prejudicou pessoas em larga escala no passado, e hoje, no presente, a sua consciência continua indicando que você tem que beneficiar mais e mais e mais pessoas para você ressarcir um débito. Faz sentido para vocês? Então, eu creio que tudo seja dessa ordem. Logicamente, nem todos nós estamos tão altamente comprometidos assim. Vai se saber, mas não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, ou com os comprometimentos mais relativos ou maior. O que importa é que a vida vai dar mecanismo a todo mundo de se corrigir. Não é? A vida é perfeita, justa, sábia e misericordiosa. E como nós somos imortais, temos muito tempo para corrigir os nossos equívocos e para angariar as nossas virtudes. Como vocês falam muito, não consegui terminar o roteiro de novo, né? Então, nós vamos parar por aqui. A gente vai ver na semana que vem os laços espirituais. Hoje falamos sobre os laços consanguíneos e a importância da família, da reunião das pessoas em agrupamentos físicos. E nós vamos ver futuramente a questão espiritual. Certinho? Passou rápido, né?